Primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite para todos que estão participando desse curso. Meu nome é Stephanie Braz, aluna do curso de farmácia, e vou estar ministrando esse pequeno curso, que é um apanhado de pesquisa sobre psicologia da aprendizagem com jogos de mesa e RPG. A ideia central desse curso é mostrar como e por que a gamificação de disciplinas pode melhorar o processo de aprendizagem em sala de aula. E esse curso também vai ter algumas entrevistas com pessoas que fazem jogos ligados à educação e também que fazem RPGs ligados à educação, além do meu projeto principal, que é basicamente uma matéria sobre RPG aqui na UNB. Algumas pessoas já jogaram, inclusive. É uma matéria que mistura RPG com psicologia do aprendizado. O professor Domingos Sávio Coelho, que está ministrando essa matéria, e nessa matéria a gente tem a divisão de alguns monitores e dos alunos, que seriam os jogadores. Cada monitor, por sua vez, vai estar ministrando uma sessão de RPG, vai estar narrando uma sessão de RPG para um grupo de alunos, e assim o semestre vai. E durante isso a gente vai estar explicando melhor como é essa assimilação e como a gente pode fazer isso funcionar, não só com RPG, mas com jogos de mesa também. Então, vamos nessa. Basicamente, o primeiro registro oficial do RPG, ou Role Playing Games, que é um jogo de interpretação de papéis, foi no ano de 1974, criado por Gary Gygax. Inicialmente, o nome do jogo se chama Dungeons and Dragons, em português se chama Masmorras e Calabouços, basicamente isso, não, Calabouços e Dragões, e basicamente era um sistema simples, complemento para um jogo de peças de miniatura chamado Chainmail, que era um wargame, mas acabou dando em algo totalmente inovador e incrível, que é o RPG. Basicamente, o RPG é um jogo de interpretação, ou seja, é um jogo, gente. E é uma brincadeira de faz de conta, em que os participantes criam coletivamente histórias interativas. Um dos participantes, o narrador, conduz a história como roteirista ou diretor de cinema, enquanto os demais interpretam os personagens principais, que são os jogadores. Os demais participantes, que são jogadores, interpretam os personagens, os heróis, as heroínas, ou até mesmo vilões, que desempenham um papel ativo na história conduzida pelo narrador. Portanto, uma sessão de RPG transforma-se numa narrativa oral com características relativas a uma época ou um momento específico. Entre as pessoas que têm o hábito de jogar RPG, é comum ouvi-los dizer que a melhor maneira de entender a dinâmica de uma brincadeira é brincando. Então, a melhor maneira de você entender RPGs é jogando. Agora vamos falar sobre os jogos de mesa. Os jogos de mesa, a gente remete desde o início da humanidade, a gente arremete a muito tempo antes da Revolução Industrial, mas eu vou estar falando um pouquinho desse apanhado, porque já é história demais. Mas eu vou estar falando melhor durante o decorrer do curso. Tudo bem? Basicamente, a gente começa no Ocidente. No Ocidente, a gente começa pelos gregos, fazendo aqueles jogos olímpicos dedicados aos deuses. Até mesmo guerras e eventos maiores eram cessados por conta desses jogos. Pelo simples fato deles entenderem e almejarem aquele ditado, mente sã e corpo são. Então, os jovens, eles praticavam cabo de guerra, jogavam bola, tudo isso, não só por conta da religiosidade em si, mas também pela parte de você ter ter uma atividade que trabalhasse tanto a mente quanto o corpo, que são os jogos. Então, quando a gente fala de jogos de mesa, nós também remetemos ao Go, o shogi, o xadrez, que já está no Oriente, basicamente, que eu estou falando, e eles já passam mais pelo raciocínio lógico.
Jogos de mesa, eles possuem uma interiorização que ela dá basicamente esse entusiasmo. Jogos de mesa, hoje em dia, eles são desde pequenos até jogos bem maiores. Vou estar mostrando durante o curso também, gente. Relaxe. Então, é basicamente isso. Os jogos de mesa, eles estavam sempre aqui. Mas, anteriores ao século XX e à Revolução Industrial, esses jogos eles tinham conotações religiosas, de ensino, de formação militar ou de entretenimento laico. Agora vamos falar sobre teorias da aprendizagem. Para Piaget, num primeiro momento, o jogo é uma simples assimilação funcional ou reprodutiva, mas com a interiorização dos esquemas, o jogo diferencia-se ainda mais das condutas de adaptação propriamente ditas, inteligência, para orientar-se no sentido da assimilação como tal. Em vez do pensamento objetivo, que procura submeter-se às experiências da realidade exterior, o jogo da imaginação constitui, com efeito, uma transposição simbólica que sujeita as coisas à atividade do indivíduo, sem regras e limitações. Aqui a gente já está falando do RPG, que a gente já possui algumas regras no RPG por conta desse faz de conta e por conta dessa assimilação que não é exatamente objetiva pelo aluno ou por você, professor que deve estar assistindo esse curso. De preferência. O uso do RPG na educação pode auxiliar na autonomia intelectual e na aquisição de capital cultural por parte da comunidade escolar. Como assim capital cultural? O hábito de ler, gente. O hábito de pesquisar sobre esses personagens. Por exemplo, existe até mesmo um RPG, vou pegar aqui para vocês verem, sobre o Brasil colônia. Se chama Bandeira do Elefante da Arara. Esse é um de vários RPGs que foram publicados aqui no Brasil. E, basicamente, nesse RPG, você pode ser um indígena, pode ser um europeu, pode ser qualquer pessoa que esteja nesse Brasil quinhentista mágico. Existem muitos elementos de fantasia, obviamente, e é um RPG muito bonito, muito legal, e ele foi feito justamente para ser utilizado como ferramenta de aprendizagem. Inclusive, tem um capítulo sobre isso nesse jogo. Mas vamos continuar. Passerino, outra teoria, ela também fala da importância da utilização de atividades lúdicas no processo de ensino e aprendizagem, através de jogos nas atividades educacionais, principalmente os jogos educacionais computadorizados, pois estes reúnem características dos jogos com as do software. Para a galera da computação, já é uma boa. Ela diz que os jogos trazem consigo entusiasmo, concentração, motivação e entre outros. Os jogos também têm uma relação estreita com construção do conhecimento e possuem uma influência como elemento motivador no processo de ensino e aprendizagem. Ela também cita a existência de certos elementos que caracterizam os diversos tipos de jogos. Características estas que poderiam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, as quais podem ser resumidas da seguinte forma: capacidade de absorver o participante de maneira imensa e total. Como assim absorver? Quando você está jogando um jogo, dando um exemplo aqui, como por exemplo Magic ou Black Stories, você fica imerso no jogo. Você fica lá, não, eu joguei essa carta aqui, então na próxima vez eu vou jogar esse feitiço, porque eu vou ter mana. Isso é só um exemplo, existem mais exemplos. E, bom, também é um clima de sentimento de entusiasmo, exaltação e tensão, seguidos por um estado de alegria e distensão. Ou, por exemplo, no RPG, quando vocês, vamos dar um exemplo aqui, encontram uma caipora. E vocês vão ver, e caso vocês estejam com o livro, se algum dia vocês comprarem esse livro,
vocês vão ver a imagem da caipora e você vai descrever, se você for um narrador, como é ela montada naquele porco do mato, os pés. E, bom, é basicamente como você vai mostrar essa parte do jogo. Mas isso aqui a gente já cria um tema de tensão, porque vocês estão encontrando um possível monstro, e a gente já está dentro do jogo, você que está jogando RPG. Tem envolvimento emocional, atmosfera de espontaneidade e criatividade. Envolvimento emocional. Basicamente, você está no Brasil quinhentista. Você vê aquelas situações de desmatamento, você vê aquela parte deles destruindo a floresta. E você, jogador, você já sabe que isso é uma coisa que aconteceu, está acontecendo e, infelizmente, vai acontecer. Como você se coloca nessa situação? Qual a sua opinião sobre essa situação? Seu personagem vai expressar isso. E, bom, tem a atmosfera de espontaneidade e criatividade. Seu personagem pode entrar no meio, pode dizer, não, vocês não podem cortar essas árvores. Aí vai perguntar por quê? Porque é X, porque Y. Então, você pode fazer o que você quiser no RPG. Claro que existem algumas regras, mas em RPG e jogos de mesa você tem ações e você pode fazer elas. Você tem uma certa liberdade para escolhê-las. Bom, existe também a limitação de tempo. Por exemplo, o jogo tem início, meio e fim, ok? Então, por exemplo, uma partida de RPG ela demora entre 1 hora a 8 horas. Para quem para quem gosta muito de RPG. Você não tem que seguir um RPG de 8 horas, não, tá bom, gente? A não ser que você queira. E basicamente, ela tem início, meio e fim, beleza. Então ela tem um caráter dinâmico. Então toda sessão ela tem um fim. Todo jogo tem um fim. Todo turno do Magic tem um fim. Por exemplo, na caixa do Black Stories tem de 2 a 222 minutos para você jogar. Claro que isso é uma piada, mas toda caixa de algum jogo de mesa possui um tempo estimado para jogo. 30 a 40 minutos, 30 a 90 minutos e por aí vai. Bom, existe a possibilidade de repetição, como por exemplo no RPG. Vocês encontram um porco do mato do tamanho com 3 metros de comprimento e 1,80 m de altura, e vocês conseguem imaginar, e vocês conseguem ver uma figura grande montada nele, mas está escuro, mas vocês sabem que aquilo é um porco. Próxima sessão, semana que vem. Então a gente já vê, pô, semana que vem a gente vai saber o que era essa figura. Ah, semana que vem a gente vai poder enfrentar ela, ou a gente vai tentar conversar com ela. Então a gente já vê uma possibilidade de repetição. Então você já imagina o entusiasmo de um aluno quando ele está preso numa história dessas, quando ele está jogando. E bom, tem existência de regras, que cada jogo se processa de acordo com certas regras que determinam o que vale ou não dentro do mundo imaginário do jogo, o que auxilia no processo de integração social. Todo RPG e todo jogo de mesa possui regras. Então, eventualmente, sempre você, narrador, provavelmente, eu não estou mandando que vocês tenham que ler 300 páginas, tá bom, gente? Mas isso é só uma ideia. Basicamente, vocês têm que ler algumas regras para não ter que manter os jogadores na linha, mas para manter a brincadeira boa o suficiente para que todo mundo aproveite. E jogos de mesa são a mesma coisa. Esse daqui é o livro de regras de Lobisomem, um RPG que fez muito sucesso no Brasil, ainda faz muito sucesso. E eu vou estar falando sobre ele também durante o decorrer do curso. Não vamos esquecer. E também existe a estimulação da imaginação, autoafirmação e a autonomia. Nisso, a gente já entra numa segunda teoria, que é a teoria dos 3 Cs. Choice, basicamente, cooperative, cooperação, e conteúdo.
e conteúdo. Conteúdo em inglês, mas vocês entenderam. Basicamente, a sua escolha dentro do jogo, ela afeta o restante do jogo, como por exemplo, quando eu for ver aquela figura no mato, eu vou atirar nela. Quando eu ver aquela figura, eu vou orar para que ela desapareça. Tudo isso vai afetar o jogo de alguma forma. Ou, como por exemplo, em Magic, quando você joga um feitiço, acontece alguma coisa. Quando você joga, por exemplo, uma criatura, acontece outra coisa. Então, por aí vai, gente. Basicamente, isso importa, porque o jogo ele é afetado pelas escolhas do jogador. Também existe vamos continuar nos 3 Cs. É a cooperação, porque dentro do RPG ou de outros jogos que também são cooperativos, o jogador tem que conversar. Por exemplo, esse meu amigo aqui, dentro dessa sessão de A Bandeira do Elefante da Arara, ele é índio. Então, eu vou pedir para ele utilizar a lança dele para jogar no bicho enquanto eu atiro com a minha carabina. Então, a gente já vê uma conversa entre os jogadores, que é bom, porque é um aspecto social muito importante. Você conseguir cooperar com outras pessoas. O que falta hoje em dia. E, basicamente, o conteúdo. O conteúdo é o terceiro C na teoria da aprendizagem, que fala qual o conteúdo que vai ser aprendido nessa parte em que vocês estão enfrentando o Curupira. A gente vai estar na Mata Atlântica, em 1500, basicamente a Mata Atlântica tem todas aquelas plantas, a vegetação, vocês também têm povos indígenas agindo no local, vocês também têm europeus, vocês têm esse problema, vocês têm problema de doenças acontecendo. E, bom, época colonial, gente. Você já aprende história só por estar jogando essa parte. Então, a gente pode aprender, só nessa sessão que eu inventei aqui, gente, você pode aprender história, biologia e até mesmo química. Como, por exemplo, vamos dizer que o seu personagem indígena possui uma flecha envenenada. Ok, o que existe nessa flecha que torna ela, que faz com que o alvo que seja atingido pela flecha fique paralisado? Que substância é essa? Mas é isso, gente. Eu vou estar parando de falar, pelo menos por aqui. E nas próximas vezes que vocês me virem, que não seja que eu esteja falando o conteúdo do curso, como, por exemplo, entrevistas, eu vou estar com algum cabelo diferente, para vocês não para vocês não estranharem, ou alguma maquiagem diferente, porque eu faço cosplay. E, basicamente, eu acho que o cosplay ele pode ser utilizado também como uma ferramenta de aprendizagem. E também pelo simples fato de eu achar que você está fazendo um curso, já é uma parte um pouquinho chata, por assim dizer. Então, por que não torná-la ela mais dinâmica, mais legal? Essa é a Stephanie, e eu vejo vocês depois.